principalmente dessa classe política, classe burocrática, parece que a tocada de caixa é essa, a gente fica aqui em cima e vamos socar cada vez mais para baixo o povo mesmo, e eles vão depois acabar votando na gente mesmo, porque no final das contas eles vão ter que escolher um nosso ou um nosso, né? Fala, meus amigos, eu sou o João e esse aqui é o nosso, o meu, o seu Boteco da Costa Leste. Hoje, como a gente estava comentando ali na capa desse vídeo aqui, o Brasil, o país dos miseráveis. Essa ideia, essa conversa surgiu, na verdade, com os amigos ali essa semana. E a gente estava comentando, né, cara, a situação do povo brasileiro, da massa brasileira mesmo, né? E por massa aqui nós vamos pensar o seguinte, aquele brasileirão médio mesmo, assim, o trabalhador mesmo, né? Que tem que acordar cedo ali, acorda, já vai para o trabalho, cuida rapidamente ali dos afazeres da casa, a mulher, no caso, leva a criança no colégio, ou às vezes o cara é pai solteiro ou ela é mãe solteira, e aí vai para a correria com o filho rapidinho, deixa na creche, já tem que correr para o trabalho, todo aquele período de deslocamento, toda aquela correria ali do dia a dia. Então o cara ou ele está trabalhando, está fazendo alguma atividade de casa, está fazendo alguma atividade em função da família e quando não está fazendo isso, o cara está dormindo, porque é o tempo que sobrou ali, né? Aquele povo que é o que elege político mesmo, vamos dizer, que elege com número de votos, né? Não como voz falante e como vamos dizer assim, uma pessoa com influência, né, social ou em um determinado grupo. Pelo contrário, ele escuta ali o patrão, ele escuta ali o programa de televisão dele, o jornal que ele assiste, que ele acompanha, e vai tomando as diretrizes em detrimento do que aquelas vozes pensantes, vamos dizer assim, da sua preferência, da preferência do camarada, o que o pessoal que ele gosta está falando, ele meio que acredita, toma como sendo a verdade e vai tocar o barco. Feito esse esclarecimento de quem nós estamos tratando, aí sim a gente inicia agora a nossa troca de ideia aqui e eu quero ver o que vocês pensam a respeito também, se é mais ou menos na mesma direção do que eu penso também. Bom, para fazer uma introdução, nós como brasileiros, a gente sabe a realidade, né? O Brasil realmente é um país dos miseráveis porque, cara, para você aí que já saiu, eu mesmo nasci numa classe média bem média mesmo, assim, né? Momentos média alta, momentos média baixa, assim, vamos dizer, né? Tive pais divorciados, aí todo mundo sabe que a questão patrimonial, a questão de renda dá um retrocesso nesse período, né? Então tive uma infância muito boa, muito feliz, graças a Deus uma ótima criação pelo meu pai e pela minha mãe, né? Mas monetariamente, vamos dizer assim, chegou num momento da minha vida ali na adolescência que através do divórcio houve essa ruptura. Então eu senti na pele, na medida ali da devida proporção, né, a escassez em muitas coisas. Graças a Deus nunca faltou nada, questões de instrução, de alimentação, dos bens necessários a uma boa criação e uma boa vida, mas óbvio que não tinha aqueles supérfluos, não tinha o que os meus amigos ali do mesmo colégio tinham à época, às vezes eu não conseguia alcançar e sofria muito na época em detrimento disso, essa que é a verdade, porque
independente da classe social que a gente está inserido, sempre vai ter os caras que são muito mais ricos, os do meio e a galerinha que naquele meio social é mais limitada. Então, mesmo assim, nos microcosmos a gente encontra toda uma estrutura da sociedade como um geral ali naquele microcosmo pequeno, vamos dizer assim, naquele ambiente menor, né? Mas para esse nosso assunto, óbvio que não. Perto desse brasileiro que nós estamos falando, eu sempre fui uma pessoa muito abastada. Mas é óbvio, como é uma das coisas que eu adoro no brasileiro, essa capacidade de se relacionar muito, né? Inclusive entre as classes sociais. E na bem da verdade, a maioria das minhas amizades, elas independiam disso. Pelo contrário, eu era amigo de gente muito mais pobre que eu e amigo de gente muito mais rica do que eu. E sem dificuldade nenhuma, na verdade. Né? E inclusive mantenho essas amizades até hoje. Muitos conseguiram subir na vida, outros tiveram problemas, deram uma descida na vida, outros estão mais ricos do que nunca na vida. E graças a Deus, quando a gente se encontra, ou quando se fala, quando tem uma oportunidade, às vezes ali numa mensagem por mídia social, acompanha a viagem de um para fora, acompanha uma conversa que o outro põe ali, manda um vídeo para um, para outro, a amizade você vê que está lá e o carinho continua, aquele amor ali fraternal por alguém que tem compartilhou momentos da sua vida com você, né? Isso é muito legal. E não é, em detrimento de outros locais, não é bem assim. Eu acho que o brasileiro nesse sentido é muito aberto. Mas o que a gente vai observando e vai vendo, porque acompanhando problemas mais antigos, esses tempos atrás ali, alguns anos atrás, eu tive dando uma aprofundada mais num lado político também de questões, a gente vê que de tempos em tempos os problemas do Brasil são os mesmos, cara. É impressionante. Então, assim, parece que existe uma deliberação de cima para baixo mesmo de falar assim, porra, vamos manter a nossa regalia aqui em cima, principalmente dessa classe política, classe burocrática, parece que a tocada de caixa é essa, a gente fica aqui em cima e vamos socar cada vez mais para baixo o povo mesmo e eles vão depois acabar votando na gente mesmo, porque no final das contas eles vão ter que escolher um nosso ou um nosso, né, para eleger. Não no caso de 2018, que aí foi diferente, que veio realmente um outsider ali, nosso querido Jair é um fenômeno e a gente viu também o preço que ele anda pagando, infelizmente, em virtude de ter sido realmente um cara muito pró-Brasil. Mas isso é um outro assunto e depois a gente conversa sobre isso, caso vocês queiram também. Mas o que eu estou falando desse brasileiro ali, desse povo aguerrido, é como em função dessa escassez, vamos dizer assim, econômica, que o brasileiro desde muito jovem ele é exposto, ele acaba criando também uma mentalidade que vai limitando e achatando muito ele. Afinal de contas, um cidadão que está nessa situação de que tem que vender o almoço para comprar a janta, né, está naquela correria interminável de segunda a segunda, que dirá tem um dia ali de folga nesse meio tempo, só que aí tem tantos afazeres também que aquela folga já nem é bem folga e também não dá para curtir muito, porque curtir gasta dinheiro e aí gastar um dinheiro como que é um dinheiro que ele não tem e aí vira aquela coisa toda, aquela loucura e então esse cara ele fica preso naquela roda do hamster, vamos dizer assim, né? Ele anda e não sai do lugar. Ou a que esse cara vai recorrer no final das contas? Quando a gente vai, ou ele é resultado de que no final das contas, né? Essa que é uma bem da verdade. A pergunta que eu estou fazendo é, igual eu vi um post de um americano, acho que era, que ele estava fazendo uma reflexão sobre países do terceiro mundo e o que aconteceria com países do primeiro mundo se as pessoas do terceiro mundo começassem a povoar imensamente os países do primeiro mundo. Na tese dele é que um país de primeiro mundo
cheio de pessoas de terceiro mundo se tornaria um país de terceiro mundo. Porque, na verdade, o que faz um país ser de primeiro mundo, antes de mais nada, é a cultura que aquele povo daquele país tem e tendo essa cultura, a forma que vai nortear as suas ações, escolhas, opções, e diante disso aquele país vai se enriquecendo, não só economicamente, mas se enriquecendo culturalmente, se enriquecendo familiarmente, espiritualmente, e isso gera um ambiente que o torna, num médio, longo prazo, em um país que se diferencia, em um país que se destaca pela tua competência, e isso logo o transforma num país de primeiro mundo. A gente acha um pouco fria essa análise, mas eu entendo o que esse cara quis dizer e concordo com ele, porque essa máquina toda ao qual o brasileiro médio está exposto, muitas vezes não deixa espaço para muita criatividade e não deixa espaço para que ele encontre um meio de furar essa bolha e conseguir emergir, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, com as ferramentas que são dadas para ele, ou seja, a gente aprende que tem que estudar, que tem que ter um emprego, que tem que não sei o que lá. Ótimo, e é assim a vida mesmo. Entretanto, o estudo que a gente recebe, isso independe, eu vim sempre de colégios privados e depois fui fazer faculdade pública. Aqui no Brasil é o inverso, né? Você tem que ter uma educação de base de qualidade para poder entrar numa faculdade pública. E quem veio geralmente de uma educação de base pública, que não vai ter toda aquela qualidade, geralmente acaba tendo que pagar depois e fazer uma faculdade privada, né? É uma inversão, mas é um fato que acontece. E essa educação, principalmente essa pública, mas aí eu incluo também um pouco da privada, não nos ensina necessariamente a sermos empreendedores ou termos uma mentalidade de empreendimento. Tanto que não ensina que a gente vê como que essa galera hoje de internet, aí, principalmente o pessoal da finança, bombou nessa última década, porque realmente é uma carência do brasileiro. O brasileiro não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com investimento, não sabe lidar com o empreendedorismo, apesar de ter a vocação empreendedora muito grande, que nós vamos falar adiante. Mas em virtude dessa baixa cultura adquirida já também como parte na educação e como parte na base familiar, porque o brasileiro também não gosta de ler, é uma minoria de pessoas que lê, não tem uma cultura literária adequada, então ele perde esse ambiente todo imaginativo e fica mais com aquela mentalidade de novela das 8, que a gente sabe que é lastimável. Quem aqui nunca foi ou até hoje está aí com as novelas ligadas, com a Globo ligada o dia inteiro. Eu, graças a Deus, cortei isso da minha vida já há mais de uma década, ainda bem, para minha salvação e sanidade mental. Se você não fez isso, faça, por favor, e depois você me conta a diferença na sua vida. Não veja nada, é melhor não ver nada do que deixar ligado na Globo. Ou qualquer outra rede aberta também, que, pelo amor de Deus, graças a Deus hoje a gente tem YouTube, então pesquisa o tema que você quer ver lá, pesquisa um livro que você queira ler, pesquisa alguma coisa, veja um canal como o meu aqui, como a nossa conversa. É muito mais produtivo você ver qualquer outra coisa do que uma programação aí de rede aberta. E futebol também eu já, né, como brasileiro a gente gosta demais, mas aí é um assunto também que aí vai ficar muito longo essa conversa. Mas enfim, essa base cultural, essa base educacional, a criação e o incentivo a esse mundo do conhecimento e do aprimoramento pessoal é ocultado desse cidadão. A base educacional que é entregue para ele é uma base educacional de 2 mais 2 é 4, ela é uma base meramente operacional.
o que vai jogar ele no mercado e vai jogar ele no mercado numa situação muito baixa, muito desfavorável, e ele vai ser obrigado a ocupar os cargos inferiores aí de qualquer empresa. Somado a isso, né, a gente vê que a esmagadora massa acaba ficando numa situação de completo, assim, vamos dizer, desalento, que começa a acreditar em ideias miraculosas. Porque um cidadão como esse, que não vê muita luz no final do túnel, no final das contas, mas que tem sim a sua responsabilidade, que está fazendo a sua correria, frequenta o trabalho, não falta, ele está tocando o barco, ele busca, só que não adianta, ele não tem ferramentas para sair dessa roda de hamster. Então, muitas vezes, como o país nosso é muito cristão, a maioria da população brasileira é cristã, muitos vão recorrer à religião. Muitos vão recorrer à religião protestante, no caso a religião evangélica, o cristianismo, né, evangélico. E ali você vê que também se criou aquela cultura da prosperidade, né? De reuniões de empresários, reuniões de homens e não sei o que lá, homens de sucesso, homens de negócio, essas questões aí, e não só dentro da religião, tá? Mas o assunto aqui é essa associação, porque ele liga o Cristo do cristianismo, ou seja, aquela salvação cristã, salvação das nossas almas e orientação para as nossas vidas, orientação espiritual para as nossas vidas, ele acaba fazendo esse elo com um elo meio que ele será bem sucedido também através de um orientador que o salvará e dará o caminho a ele para romper a bolha e aquela roda de hamster que ele se encontra, e a partir de então ele terá acesso à sua vida de abundância e de muitos recursos. Eu acho isso aí um dos grandes perigos e um dos grandes males que infelizmente acontece na nossa sociedade brasileira. Porque essa baixa instrução, como a gente falou, dessa base que não é muito esclarecedora e muitas vezes ela até oculta os caminhos que deveriam de fato ser observados para se avançar numa carreira, para se avançar até uma situação de se tornar realmente um empreendedor, ou para aquele que está empreendendo, para que ele tenha os mecanismos de ir aprimorando a estrutura daquela tua trajetória, da empresa dele, para que aquilo vá ganhando corpo e ganhando uma forma. Ele não. Ele fica preso naquele mundo mais desnorteado, vamos dizer assim, e em contrapartida lhe aparece uma sugestão do Cristo. Eu cito muito a igreja protestante, justamente em detrimento de que eles têm esse entendimento de que Deus fala direto com você e você não precisa muito de um intermediário, como a igreja católica é contrária nesse sentido. A igreja católica tem aquela hierarquia já designada por Cristo ali, através depois de Pedro, sucedendo os apóstolos e assim por diante, aquela sucessão papal e uma hierarquia muito bem realizada, onde caso você tenha vocação para participar, você terá que fazer todo o processo de um seminário, de toda uma vida dedicada àquilo, para depois empreender numa carreira interna e hierárquica dentro da igreja, algum cargo eclesiástico, e na igreja protestante eles veem isso mais ou menos ao contrário, Deus falou comigo, eles têm muito essa de Deus falou comigo. Isso eu acho, não é que eles estejam errados, eu não concordo, tá? Mas o que eu quero dizer não é quanto à materialidade desse entendimento. O perigo que eu trago aqui é que essa lógica de entendimento
acaba por um cidadão que não tem uma base cultural muito grande e uma capacidade imaginativa mais reduzida, a soar que vai haver um momento que, independente dos meios que ele esteja utilizando, será uma luz aparecerá diante dele e isso então abrirá para ele o caminho do sucesso e o caminho da bonança. Isso que eu acho o perigo. E a gente vê isso claramente no comportamento do brasileiro nos anos eleitorais, principalmente para os cargos do executivo, como o presidencial. O cara elege o político como um Luiz da vida aí, né, o do povo e tal. O povo elegeu ele lá em 2002, né? Eu votei nesse bicho aí, rapaz. O povo elegeu na esperança de que era um homem do povo e olhar para o povo e não sei o que lá. Hoje a gente vê o resultado disso aí, que é o contrário. Ele gosta do povo distante. Não é mesmo? Ele rico, bilionário, o filho dele que não era nada, é mega bilionário aí, o irmão investigado com esse escândalo aí do INSS, mas óbvio que não vai dar nada, já acabou em pizza esse negócio aí, bilhões dos velhinhos no consignado. E o pobre que fique lá, meu irmão. O pobre fique lá e vai mais um imposto do amor aí para você e tchau pro tio. Então, como é possível, então? E ainda acreditar, e ainda reeleger, e ainda fazer toda essa insistência? É só possível justamente você misturando nesse caldeirão todas essas carências que o povo vai acumulando em determinados pontos e áreas que no final os tornam realmente emocionais. A base é essa. Você tem tanta ausência de possibilidade mental, vamos dizer, no sentido de ausência de instrução, ausência de orientação de caminho mesmo. Você não tem uma clareza para onde seguir, os passos que devem ser traçados, a estrutura de um determinado processo para que ele seja iniciado, chegado à fase intermediária e depois concluído, que você confunde, você acha que é um passe de mágica entre o ponto de partida que você está e o ponto de chegada que seu vizinho está. Então, que é o que a gente vê muito no caso do brasileiro, a condição que o brasileiro tem com esses gurus aí de internet. O guru, como ganhar 50 mil reais por mês, como ganhar não sei o que lá. Quando você vai ver, bicho, tem milhões comprando esse curso do camarada. Você fala assim, mas não é possível, meu querido. E quando você vai ver, são os milhões, milhares, sei lá quanto que vende isso aí, mas assim, quando você vai ver as pessoas, você fala assim, pô, meu velho, tu não tá ganhando. Aí diz que, tem uma pesquisa aí que diz que 85% dos brasileiros ganham até 3 mil reais. Até 3 mil reais. E aí, quando você vai ver, esse brasileiro que ganha até 3 mil reais é o cara que está comprando o curso de como ganhar 50 pau por mês. Eu falo assim, velho, tem senso uma coisa dessa? Meu querido, você devia, se fosse para comprar um curso, compra um curso de como ganhar 6, então. É o dobro, bicho, já tá bom pra caramba, se você dobrou já tá bom. Não, o cara quer mais de 10 vezes. Como é que faz, homem? Como é que faz? Você vai ter que morrer e nascer de novo, como o próprio Cristo fala. Não morrer e nascer de novo no sentido que é impossível, não é isso que eu estou falando, mas aquele homem que ganha 3 não vai ser o que vai ganhar 50. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que mudar completamente o teu modus operandi, mudar completamente o teu rol de habilidades. Você vai ter que aprender desde o zero uma nova habilidade, num novo ramo que possa desenvolver uma atividade que gere os 50 conto por mês. Entende? Só que o assustador
que chega para nós até a causar um certo assim espanto, é a inocência do cara, que você vê, eu conheço muitos assim, que, pô, a boa fé do cara, ele tem uma índole boa, ele tem um aspecto moral bom, muito firme, uma família muitas vezes consolidada, muito boa, mas assim, falta esse nível de noção entre uma coisa e outra. Ele se apaixona pela ideia, e aí a emoção toma conta do racional dele, e ele acredita cegamente numa linha que é apresentada. Né? Mas essa ideia que nós estamos falando, e aqui a gente viu por diversos aspectos que isso se comprova na personalidade desse brasileiro médio, a questão nossa aqui é justamente levantar esses pontos e verificar que é óbvio que eu e você muitas vezes também somos vulneráveis a isso. Muitas vezes você que está aí do outro lado assistindo está nessa posição como um brasileiro que está nessa faixa aí, mas entretanto você já tem aí um raciocínio mais bem elaborado, um lado cultural mais bem disposto e mais bem equilibrado, e não esteja tão vulnerável a esse tipo de influência ou a esse tipo de encantamento da facilidade vendida à torto e à esquerda, né? Então, isso é muito bom, cara. Mantenha, é o que a gente estava falando, você tem que buscar a verdade, ter essa curiosidade e ter perseverança para continuar na caminhada e continuar em constante evolução. E a pressa, ela é inimiga de qualquer conhecimento, qualquer entendimento e de qualquer atividade. Não existe nenhum resultado rápido. Parem com isso, cortem isso da ideia, isso não existe. E é uma questão que a gente vê que o brasileiro médio acredita sim em resultados miraculosos e rápidos, que são duas coisas perigosas e geralmente, ou praticamente nunca, andam juntas, né? Só o milagre já é uau, não é mesmo? Como que nós vamos dominar essa questão do milagre? O milagre é uma questão divina e não está no meu controle, não está no teu controle. Então já acho uma ilusão terrível o cara achar que Deus está ali à disposição dele e a hora que ele desejar, Deus vai abrir o mar vermelho para ele. Olha lá, bicho, você tem certeza que o teu currículo é igual ao do Moisés? Hã? Então, essa noção acho que falta para o brasileiro. Esse é um exemplo perfeito. Você tem a vida, pagou o preço que Moisés pagou, você fez a caminhada que Moisés fez, você tinha o chamado que Moisés tinha, você tinha o discernimento que Moisés tinha, você tinha a convivência com o próprio Deus que Moisés tinha no decorrer da vida. Aí, através de tudo isso, Moisés foi lá, pôs o cajado na água e o mar se abriu. Agora, meu querido, não é o João ou Zé Ruela que chega lá, põe, não é nem a piscina vai se abrir para mim, meu querido. Eu piso na piscina, eu afundo, velho. Igual uma pedra, meu irmão. E a água não sai, não acontece nada, me molho inteiro. E se eu não nadar, me afogo ainda por cima, entendeu? Então, graças a Deus a gente tem noção disso aí, bicho. Agora, quando a gente olha para as linhas gerais, nesse brasileiro médio, infelizmente o cara acha que não acredita nisso, você está me entendendo? Mas ele age como quem acredita nisso. Aí é a questão. Às vezes até no discurso o cara é sensato, mas nas ações, quando você pega a ação do cara, é igual essa do cara que ganha 3, compra o curso de como ganhar 50, você fala assim, pô amigo, mas, entendeu? Se você comprasse o curso de como ganhar 4,5, ainda se fosse na mesma área de atuação tua, usando a expertise que você já tem, olha, a chance já era muito boa. Talvez você conseguisse chegar nos 4,5, você está me entendendo? Aí você poderia comprar, usando a tua expertise, a tua mesma área de atuação, tudo certinho, um curso de como ganhar 5, como ganhar 10. Pô, entendeu? Vai subindo essa escala, aí mais estudo, aí mais dedicação,
mais full time ali, integral, a coisa focada naquilo, aí os resultados vão começando a vir. E sempre, e quando acaba, João? Nunca. Absolutamente nunca. Entendeu? E essa é uma questão. Só que quando a gente vai olhar para o uso e costume desse cidadão ali, ele é o, ai meu Deus, e aí corre para a igreja, aí corre para não sei o que lá, aí corre para o patrão, aí corre para não sei o que lá. Assim, é, é uma situação. Aí a gente entende o raciocínio do gringo lá que diz, país de terceiro mundo é de terceiro mundo porque existe uma população com mentalidade e cultura de terceiro mundo. Eu levo esse tapa na cara junto com você, meu querido, mas eu vejo que esse gringo no final tem razão mesmo. Nós somos um país miserável e com uma mentalidade miserável. E talvez em virtude disso nós tenhamos dirigentes miseráveis. Mas bandido a gente não merecia, né? Aí é foda, bandido não merecia. Mas tá bom, meus amigos. Essa foi a reflexão de hoje. O que você acha, bicho? Você tá de acordo? Se não tiver, faz aí o teu comentário. Se tiver, também deixa um comentário. Sugira aí temas. Lembra de apertar o sininho lá, se você já está inscrito, né? Se você não se inscreveu, se inscreve agora no canal. Depois lembra de apertar o sininho para receber ali as notificações dos novos vídeos. E bora para frente, meus amigos. Vamos abrir essa nossa mente, porque afinal de contas, o intuito desse canal é justamente provocar um movimento nas vossas vidas e também, ao falar isso, eu provoco movimento também na minha vida, para que a gente, naquele degrau por degrau, a gente consiga ir se enriquecendo pessoalmente, porque as ferramentas que vão fazer também mover o lado econômico partem, gente, do conhecimento. É uma outra questão, mas aí né, já encerramos esse vídeo aqui. Mas até para deixar de gancho já, porque a gente vê outro detalhe no brasileiro. O brasileiro quer ficar rico e depois quer ficar inteligente, entendeu? Isso quem dizia era o Olavo. O professor Olavo falava claramente isso. Eu nunca vi isso, meu irmão. Você tem que primeiro ficar inteligente, porque essa inteligência vai te deixar rico, meu querido. É o contrário. Mas aí é outro assunto. Bora para lá. Um abraço para todos e até mais.